Fala pessoal, tudo bem? Tá começando mais uma Hora da Prova, o podcast do Amante da Educação, o podcast da Fiscalize. E hoje a gente tá vindo aqui, tendo visto o sucesso que foi o nosso primeiro podcast. A gente traz uma temática aqui nos próximos dias, ela vai estar bem alta, que é aprendizagem, que é estudo, que é Enem, né? Então eu acredito que eu não poderia deixar de trazer, tendo em vista até o sucesso que foi. E, claro, falar um pouco dessas temáticas, meu amigo, meu parceiro Bruno Souza, fundador BS Method, pedagogo, orientador pedagógico. E, Bruno, a gente vai ter um desafio bom aí, falar um pouco sobre educação, a galera massa também que tá vindo aqui, principalmente quando o tema é de fato estratégia, é de fato aprendizagem, então não poderia não deixar de trazê-lo aqui também hoje, tá? Seguindo, a gente traz hoje Pedro Gesteira, fundador da Mentoria, um super parceiro da Fiscalize, principalmente quando se fala em aprendizagem. Pedro, que é um grande case aí, né? Foi aprovado em medicina e tem uma história linda para contar, principalmente essa trajetória junto com a Mentoria. E trazendo com ele, né, Milena, estudante da Mentoria, ex-aluna Neves. Queria mandar um abraço para Cristina, para a irmã Marli, toda a turma do Neves. E ela hoje que está no seu 5º ano de cursinho, né, primeiro ano seguindo estratégia de estudo, seguindo a Mentoria, e vai ter muita coisa para contar para a gente aqui. Então, para começar, na verdade, queria puxar já a bola e pedir para Pedro contar um pouco dessa sua história, né, trazer um pouco da história da Mentoria. Pessoal, vamos lá. Primeiramente, prazer aí para quem não me conhece. Eu sou Pedro Gesteira. Eu encerrei minha trajetória de ensino médio lá em 2016. Então, assim, pouco tempo atrás, né? Faz alguns anos já, mas pouco tempo atrás. E naquele momento eu tive um desafio muito grande porque vinha de uma preparação escolar sem tanto foco. Não fui um aluno tão aplicado quanto eu poderia ter sido. E no final do meu ensino médio eu disse que eu queria medicina. Mas essa decisão para a medicina foi um tanto quanto conturbada, como acho que acontece com muita gente. Por quê? Naquela fase escolar, acho que o Milano também passou por isso, quando você pensa na medicina, vem logo um medo, porque imagina-se um curso inalcançável, restrito para aquele estudante de altíssima performance. Eu lembro que meu pai me perguntava muito, mas você é o top 3 da sala? Quando eu falava de nota. E assim, pra mim era isso, entendeu? Medicina não, top 3 da sala. Ou seja, se você tá naquele grupo, ou você nem tá dentro dos pré-requisitos pra ser aprovado em medicina. E eu tava bem longe desse top 3, infelizmente. Então assim, foi no 2º ano do ensino médio, até contando mais em detalhes, que eu fiz, não, realmente, não me vejo fazendo outro curso, quero cursar medicina. E eu tive uma crise de ansiedade muito grande, eu passei por uma fase realmente da minha vida bem delicada, que me alarmou sobre o quanto eu precisava me organizar melhor para passar a estudar. Trazendo um pouco dessa história, assim, dá para contar muita coisa ainda, mas eu vou tentar fazer um resuminho aqui. No 2º ano eu decidi que queria medicina, eu tinha aproveitado muito mal meu primeiro ano, eu pensei, então vamos lá. Eu vou estudar o que eu deixei de estudar no primeiro ano e vou estudar o que tenho que estudar desse 2º ano, porque assim eu consigo chegar no 3º ano de modo competitivo. Então, fui num caminho que parecia ser a única solução, overdose de estudo. Chegar em casa de tarde, ali, na hora do almoço, almoçar, estudar à tarde tudo que eu tinha durante a manhã na escola, e à noite resolver o que eu não tinha estudado no primeiro ano, que eu não lembrava, enfim, que eu precisava estudar. Isso não funcionou muito bem, em algum momento meu corpo, né, cansou, e aí eu tive que recorrer à cafeína, num excesso que eu nunca tinha tido na minha vida, e assim, tudo isso me levou para uma grande crise de ansiedade, que foi a grande virada de chave para mim. Poxa, eu preciso aprender a estudar direito. Meu 2º ano foi perdido naquele momento, fui pro meu 3º ano, estudei, não consegui aprovação, muito por não ter adotado tanta estratégia, ter feito um estudo de muita raça, né, de muito esforço, mas não tanta inteligência, assim, eu deixei de lado um pouco do que eu poderia aprender a aprender, né, eu deixei não aprendi tanto ali, eu fui estudar. Então, no meu terceiro ano não consegui o resultado, fui pro meu primeiro ano de cursinho. Nesse meu primeiro ano de cursinho, aí foi a grande virada de chave. Né, eu conto muito essa história, que foi bem importante pra mim. A gente começou o cursinho, eu tava super empolgado, porque no cursinho a gente tem uma carga horária um pouco menor de aulas. O que a gente vai, acho que em algum momento entrar nessa pauta, me ajudava muito. Porque eu conseguia mais rapidamente ir pra casa e estudar o que eu realmente precisava. E eu tava super animado com isso, né, em relação à carga horária da escola, que era muito maior. Mas no primeiro mês de aulas, a gente teve um simulado geral. E aí, nesse primeiro simulado geral do cursinho, eu todo empolgado, né, um cursinho bem famoso aqui de Natal, que Milena foi aluna também, escolhi o ranking de medicina, vem a prova, naquela empolgação, saí da prova cansativa, mas não, começo de ano acho que tá todo mundo assim, descobri que eu fui 80 do ranking de medicina, só dentro do cursinho.
Então, assim, se eu colocasse os outros cursinhos de Natal, os outros do Brasil, ou seja, né, o FRN, que tinha 50 vagas para ampla concorrência, ficaria muito longe. Então eu fiz, poxa, não vai adiantar eu estudar só nessa minha disciplina, nessa minha energia. Eu vou precisar fazer muita coisa além disso para ultrapassar, de fato, essa concorrência. Porque, de fato, a gente tem que evoluir, mas a gente tem que evoluir mais do que os outros, né? Há uma concorrência. Então, foi aí que eu virei a chave, foi realmente parar para estudar mais. Até deixo essa referência que eu acho que é muito fácil de ler, uma literatura muito gostosa de você puxar, que é o professor Pierluigi Piazzi. Assim, um cara que tem um livro fantástico chamado Aprendendo Inteligência. E, poxa, aquilo ali pra mim virou uma chave muito grande. Foi ele que começou todo esse processo que eu tive. Poxa, eu vou aprender a estudar melhor. E disso tudo, consegui minha aprovação naquele meu primeiro ano de cursinho para medicina no UFRN. E encurtando um pouco mais, em 2019, já no meu segundo período de faculdade, eu comecei a mentoria com o foco de ajudar outras pessoas a fazer o que eu tinha feito. Mas de um modo muito incipiente ainda, eu dava muita aula particular, então eu fiz, poxa, eu vou juntar meus alunos de aula particular numa turma só, para gerar uma dinâmica melhor pro pessoal e também pra minha rotina, né? Porque tava ficando cansativo dar tanta aula particular. E eu queria dar um foco maior na medicina. E aí é bem interessante essa parte da história, porque a mentoria deu muito certo naquele momento, eu gostei muito daquilo, os alunos gostaram muito, e pra 2020 a gente viu, não, vamos crescer. Aí o resto da história a gente vai contando durante o podcast. Mas esse é o resumo da mentoria aí para o pessoal. Boa, e da minha história. Muito bom. E, Brunão, você vê que já começa cinético o negócio, né? Eu acho que você, quanto educador, já um pouco o outro lado também, de viver essa experiência da ansiedade, dos métodos de estudo em colégio, em escola, né? Eu acredito que o BS nasce muito nesse sentido também. Aí queria aproveitar o ensejo para que você conte sua história também, que talvez o pessoal não teve a oportunidade de conhecer no podcast anterior, pra gente também trazer esse lado do BS aqui. Eu quero conhecer em detalhes, que eu não conheço ainda. Olha aí. Só conheço as recomendações. Ah, que massa, que massa. E assim, na verdade, quando o Luizinho mandou mensagem, primeiro, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Espero que todos estejam bem e saiam desse podcast fortalecidos aí, com muita informação bacana. Perfeito. Porque realmente sair da rotina para vir para cá, Luizinho, você mandou mensagem ontem, né? Então, assim, é porque verdadeiramente a gente acredita nesse processo e quando a gente bota esse propósito, realmente impacta, a gente faz de tudo. Parece que a energia, talvez a energia que um momento te faltou para passar ali em medicina no momento, hoje não te falte para tocar a mentoria o tempo inteiro para frente. Então tem um propósito muito enorme nisso tudo, porque não é mais sobre a gente, né? É sobre os outros, isso é diferente. Massa. Então quando mandou mensagem, tá disso, pô Luizinho, quando veio um áudio teu, eu já fiquei feliz, mano. Não veio uma notícia ruim, nem a pau, bicho. Vamos manter assim. E assim, a ideia, depois de tudo isso aí que Pedro falou, realmente escuto também falar muito da mentoria, mas não conheço de maneira mais profunda. E tu vai falando isso, pô, velho, o motivo, o start do que se pensa, né, enquanto otimização no processo de estudo é o mesmo, né? Você vivenciou na pele, então tem uma cicatriz maior, e eu digo que a minha cicatriz, ela dói menos, mas talvez seja mais longa, porque é uma realidade aí de 300 alunos anualmente. E que a gente ia vendo esses estereótipos malucos que se criam, que tipo assim, para você alcançar um curso específico como medicina, né, que tem o seu grau de competitividade muito maior, de proficiência a ser elevado até chegar, tem esses estereótipos de, tu não é o melhor da turma, esquece. No teu ano de pré, esquece também. Tem dificuldade em matemática? Não, tá fora. Então parece que, tipo assim, pô, é só pra quem é infalível. E à medida que você vai conhecendo casos de sucesso, pessoas que passaram, você vai percebendo que eram pessoas normais. Que na verdade a exceção é aquela pessoa que ela era excelente desde sempre, né? Então hoje as pessoas conseguiram identificar um pouco isso e graças a uma pessoa como Pedro, graças ao trabalho que eu tento fazer e a diversas outras pessoas que se tornaram referência nisso aí, falar, ó, é possível tu chegar. Tudo que hoje tu faz na tua vida, em algum momento você não soube fazer. E isso surgiu, no caso a ABS surge no momento de pandemia, minha cabeça enlouquecendo, eu tá dentro de casa, não podia sair de jeito nenhum. Ainda piorei porque peguei Covid sem sair de casa, então tive que ficar dentro de um quarto minúsculo. Nossa, loucura. Então, ali teve uma hora que eu pensei que eu fosse enlouquecer mesmo na cabeça. Então eu comecei, velho, eu tenho que fazer alguma coisa. E à medida que eu ia vendo a dificuldade das pessoas em estudarem, e na hora que eu dava um feedback, faz dessa forma, organiza dessa maneira. Não, mas eu preciso fazer tal coisa e todo mundo faz. Você esquece isso, porra, cada coisa tem seu tempo. Tu vai chegar nesse momento ainda, não é tua etapa. Então vai com calma. E ia percebendo depois o retorno. Deu certo. Ei, minha nota aconteceu isso. Ei, passei. Eu fiz, pô, isso aqui que eu tô fazendo, não tô fazendo meio que de brincadeira. Parada é sério, né? Pode impactar. Então eu não vou nem me alongar, mas a ABS surge exatamente da demanda dos outros.
né? Eu não precisei passar em medicina, não me vejo nem vendo meu sangue, quanto mais o dos outros, mas eu vi a necessidade das pessoas de alcançar o alto nível de desempenho, né, de performance, sem precisar acreditar em tudo que era dito enquanto estratégia suicida, né? Isso aí que tu falou. Café, não sei o que. Qual era a chance disso dar certo para qualquer curso que tu quisesse? É verdade. Né? Então é a hora que se sai um pouco da emoção e precisam pessoas pensar esse processo por elas e falar, ó, vai dessa forma, desacelera, toma conta, né? Mensura o que tu tá fazendo. Mensura. Tudo isso Boa vai, palavra. de fato, impactar a sua possibilidade de aprovação ou não, né? Que não rotula ninguém, conseguir ou não conseguir não significa ser melhor ou pior, mas que vai aí te motivando e te dando uma gestão, né? Tu sabe pra onde danado tu tá indo e não é meio que deixa a vida te levar. Então a ABS surge um pouquinho disso, depois aí de 12 anos em educação básica, eu disse, espera aí que tem uma coisinha a mais que a gente pode fazer que extrapole a educação básica e aí começamos. Show de bola. E aí vem também exatamente para essas figurinhas, como a Milena, que tá trazendo toda essa trajetória de estudo. E eu queria saber um pouquinho de ti, Milena. Como que tá sendo todo esse processo? Como que foi essa adaptação, sair do ensino básico, terminar e depois continuar focada nesses estudos e tanto o cursinho, quanto agora também metodologias de aprendizagem e tudo mais. Conta um pouquinho desse seu início, da sua trajetória. Eu acho que, até pra somar, é legal contar pro pessoal, né? A medicina sempre foi um foco, desde lá do tempo de Neves, veio depois. Como é que legal. foi aceitar isso? Assim, eu falei, né? Eu sofri no primeiro momento que eu disse, poxa, realmente quero medicina. Eu gosto de escutar essas dores do processo. Conta aí pra gente que o pessoal também vai gostar de escutar. Muito bom. Pronto. Bom dia, né? Bom dia, boa tarde, boa noite para todos aí. Muito obrigada mesmo, né, Luiz e a Pedro por terem me chamado, né, aqui. É uma honra realmente ser chamada, assim, para contar um pouquinho isso, assim, que seja uma luz, assim, de motivação, sabe? Que, como a gente tá falando, assim, não é algo extrapolante estudar, é saber estudar, né? É saber, Legal. é você se conhecer. Então, assim, meu processo de estudante, assim, para medicina começou a partir de 2013, né? Com os 13 anos eu decidi que queria medicina. E aí eu disse, pai, mãe, é isso que eu quero. E assim, eu mudei, assim, eu não era tão dedicada, sabe? E aí, depois daí, eu disse, não, eu vou aqui realmente melhorar o meu estudo. Só que aí eu mesmo assim, né, eu buscava fazer o meu melhor, só que eu não sabia ainda estudar, né, eu não era tão aplicada, né, eu não refletia ainda criticamente. E aí ensino médio, passei ensino fundamental, ensino médio, e aí sempre fui uma das alunas, assim, muito empenhadas, né, e gostava muito de estudar cada matéria, cada particularidade. Mas, mesmo assim, eu tinha algumas dificuldades, questão de organização, que era uma coisa que eu precisava ter mais, né? Só que eu nunca me atenava a isso. Era tanta coisa acontecendo, o ensino médio é tão puxado e tão louco, sabe, ao mesmo tempo. E tudo isso, assim, mexia muito com o meu emocional, sabe? E a questão de, meu Deus, o Enem, né? O Enem. E, assim, era uma coisa que não era nos ensinado a estudar, né? A gente não é ensinado a saber realmente o que priorizar, né? A gente estuda no ensino médio e estuda a base, né? Estuda tudo corretamente. Os professores são maravilhosos, mas assim, para cursos mais, digamos assim, concorridos, né? Mais específicos, é preciso que a gente, para tudo, né, na vida, é preciso que você priorize alguma coisa, é preciso que você entenda qual é o processo, né? E isso eu não enxergava com clareza, né? Com claridade. E aí, pronto, veio, né, o ensino médio, em 2017, o último ano, eu fiz, só que eu não tinha focado tanto em simulados, eu não entendia ainda a importância, né? E aí, na correria da vida, estudando para Enem, aula e mais aula, até 5:30 da noite, às vezes tinha dias. Então, assim, era o dia todo na escola. Então, era muito desgastante, eu não conseguia realmente focar no que realmente eu precisava fazer, sabe? Nossa, eu não tinha tempo, né, para fazer simulado, às vezes, porque tinha prova todo sábado. Então, era uma coisa, assim, muito angustiante, sabe? E desorganizada mentalmente. Então, assim, eu não vou conseguir. Eu disse pra mim mesma, eu não vou conseguir focar totalmente em simulado agora, porque senão eu vou entrar em uma crise de ansiedade enorme na minha cabeça. Isso no terceiro ano, isso né? no terceiro ano do ensino médio. Disse, quer saber, eu vou dar o meu melhor aqui no meu pré, vou viver o meu momento, sabe? E então,
eu disse assim, quer saber, eu vou viver, né? Vou estudar e vou estudar profundamente para que eu pegue isso e faça bem a prova. Só que era uma coisa que me faltava, era a prática do simulado, né? Que eu não tinha dado tanta atenção. Eu dei muita atenção à aula, a conteúdo, né? E é isso que é nos ensinado, a aula, o conteúdo. Massa. E eu acho que até puxando dessa experiência de terceiro ano, dá pra gente puxar para esse tópico de métodos de ensino, de aprendizado, porque você vê, né? Legal esse ponto. Uma rotina que a gente tinha uma aula ali de manhã, uma aula à tarde, ou seja, muito código, muita informação, no final de semana uma prova. Tá aí, massa, tudo bem, legal, tem que praticar o que você viu, né? Sim. Mas é a pergunta que fica, onde é que tá o momento de correção? De retomada, o momento de você entender o que é que você errou, qual foi a sua fragilidade, fazer aquela mensuração, identificar e ter o tempo, ter a calma de estudar. Né? Que geralmente essa rotina fica super apertada, a gente não consegue encaixar esses blocos de estudo e fazem total diferença. Né? Assim, é algo que... Até te perguntar sobre isso. Essa transição do terceiro ano para o cursinho, como é que foi pra você? O que é que você sentiu de diferente? Que eu acho que dá pra entrar ainda melhor pra falar sobre o método de aprendizado. Pronto, terminei, né, o pré. Essa aí correria, iniciou, né, terminou o pré. Graças a Deus, deu tudo certo. E aí, assim, agradeço muito ao Neves, assim, porque foram anos incríveis, sabe? Me formaram e eu sou fomenta pelo conhecimento e amo estudar por conta do estudo que tive, né? Dos professores que tive, então, assim, é maravilhoso. E aí entrei, né, no cursinho. E foi aí que eu tive maior contato com simulados, né? E com a organização e com mais tempo, né, para estudar. De ter um tempo para você realmente de tarde, mais tranquilo, você pode descansar um pouquinho. Então, assim, é mais... Agora, assim, é você por você, né? Cursinho, assim, o estudo é você por você, né? E era uma coisa que no primeiro ano de cursinho, eu entrei com a cabeça ainda muito nova, né? Eu não parei para pensar. Meu primeiro ano de cursinho foi um ano que eu entrei e, meu Deus, onde é que eu tô? Né? Eu não comecei a fazer cursinho dentro já, sabe, do colégio. Eu entrei lá e, não, eu vou aqui dar o meu melhor. Mas mesmo assim, eu focava muito em assistir aula, porque fui ensinada, era a mente, sabe, que ainda estava presa a isso. Não, eu preciso realmente melhorar e eu buscava melhorar praticando. Só que eu não praticava tanto em simulados, né? Que era algo que eu precisava, necessitava mais, que era a questão da estratégia de prova, do tempo, né? De você saber realmente empregar com estratégia, com ciência, o que você vai fazer no dia da prova. Né? Não basta você só conhecer, você tem que saber fazer no momento. Então, era uma coisa que não tinha ainda acordado em mim. Né? E eu não corrigia, não parava para corrigir. Eu não entendia a importância da correção. E aí, se passa o primeiro ano do ensino do cursinho, né? Não passei. Eu então, né? Meu pai, minha mãe e a minha família disseram assim, Milena, por que você não entra, né, em um curso para ver se você muda, para ver se você garante algumas matérias de medicina, para ver se você muda de curso, muda um pouco sua mente, porque eu já estava cansada, sabe, de estar nesse ambiente. Mas mesmo assim, eu disse, pai, mãe, é o que eu sempre quis, é medicina. Mas então eu entrei, né, em biomedicina, fui para a UF, né? E assim, eu paguei só algumas matérias, que eram matérias que eu amava, que eu queria muito saber, né? Mexer com cadáver, né? Tá com contato, né? De Cristo, ver o coração, sabe? Entender o corpo humano. Era algo assim que brilhava o meu olho, assim, quer saber? Eu vou entrar. Assim, eu colocava assim no meu coração, eu vou entrar em biomedicina, mas é só pra dar um gásinho pra medicina, sabe? Porque eu vou entrar e vou pagar essas matérias e vai me fazer ainda mais gostar. E foi o que aconteceu. Sabe, assim, eu estudava parte da manhã na UF, né? Ia pro CAL também, eu fazia CAL, né? Redação, literatura com Marco Aurélio, tinha todos os cursinhos, também fazia matemática, né, com o André. Então, era, assim, um momento novo, né? Foi bom, mas, e ao mesmo tempo, me gerou ansiedade, né? Porque era muita coisa na minha cabeça. Então, eu comecei a falar assim, pai, mãe, eu não me identifico. Eu, assim, me fez realmente reafirmar o meu sonho pela medicina. Porque eu comecei a entender... Quando a gente entra na universidade, você começa a ver os grupos, sabe? Odontologia, farmácia, biomedicina. Então, ali foi assim, eu acredito muito na ação de Deus, sabe? Milena, você tá vendo aqui, sabe? Você sabe qual é o seu caminho.
Então deixe, Mas sabe? isso é Foque. estratégico, sabia? Isso Tipo, é estratégico. é projeção. Você usou de uma estratégia aí que é você se viu anos na frente sem estar anos na frente. Quer dizer, você foi lá, vivenciou um pouco de algumas Boa. cadeiras, depois Nossa. você viu lá as pessoas que estavam vivenciando aquilo. Então é meio que você viveu um ambiente que te gerou uma convicção que tu queria e talvez, por mais que tenha te gerado ansiedade e tal, beleza? Claro, Né? Também te tem. gerou um ânimo Um ânimo. diferente, né? De reabastecer e falar, oxe, velho, que tô errada não, é isso que eu quero. E isso acontece muito, é estratégia levar a pessoa pra ir em tal lugar, né? Vivenciar aquilo. Até é coisa boba de tipo, um boy que gosta ou não gosta de futebol. Leva lá pro estádio. Você vai descobrir se gosta ou não gosta. Aquela gritaria, aquele frisson, cara, oxe, que dor de cabeça sai. Isso não é pra você. Né? Então tu foi lá, pegou no coração, né? Pegou no cadáver, viu a galera do Medicina da Jaleco e fala, é isso. Então ali foi um momento que seria um repensa, ou tipo, pô, Nossa. agora é o tempo que for, eu vou Assim, conseguir alcançar o objetivo. Fortaleceu, Não, se eu né? tava 100%, eu fiquei 220, sabe? Tipo, carregou totalmente a minha Tu viu que bateria, ela ficou com o sabe? olhinho lacrimejando, foi? Foi bem. Ai, eu Profundo. adoro, é muito bom. Pedro sabe, né? Pedro sabe, assim, quem ama a medicina... Tirando o cheiro do formol. É, tirando o cheiro do formol. E a digital que você perde, até hoje eu sofro. Pô. Passar a digital nos cantos não vai, pô. Formol acabou com tudo aqui. É Mas muito bom. é muito, muito, muito bom. É muito Você sempre dá bom. saudade do cheiro do formol também, certo? Bom, Sente. E o frio da sala. É, Era muito frio frio. assim. E Bruno, Nossa, é muito bom. o legal também é que esse bate-bola aqui traz muito dentro da temática que a gente propõe de hoje, né? Porque o depoimento dela foi claramente 3 pontos muito relevantes pra gente falar quando se fala sobre educação, sobre aprendizagem, que é exatamente essa questão do ensino, da estratégia, e um ponto que hoje é essencial para quem quer estudar, que é o socioemocional, né? Que é exatamente Com também certeza. trabalhar essa habilidade. E aí, queria saber o que é que você contribui aqui em cima de tudo isso, né? É aluna padrão, né, velho? Tipo assim, ela vivencia todas as etapas. Eu acho que tirando o fato de, pô, fui lá... Tirando isso, não. Acho que até isso, né? De entrar num curso e depois sair. É muito padrão, assim, da galera que tá Com tentando. certeza. E eu acho que, Confirmado. pô, velho, eu fico numa situação do caramba, né? Porque eu acredito 100% nessa parada de personalização, mas também confio muito no referencial. Muito bom. Seja legal. onde você estiver. Né? Enquanto escola é tua escola. Acredita. Tem um processo pedagógico Perfeito. lá dentro. É o cursinho tal, tu terminou agora. Confia. Tá na mentoria, confia. É o teu referencial. Perfeito. Porque senão, tu não para de querer encontrar a fórmula mágica em todo canto. Aí tu tá conversando com a pessoa fala, mas eu faço assim, assim, assim. Ah, então eu quero. Né? Às vezes eu tô com meus alunos, cara, ei, mas fulano que passou quando tava contigo, ele fazia isso ou isso? O que é que te interessa? Tipo, a bagagem é outra, a vivência é outra, o socioemocional, o contexto de casa, o contexto de ambiente de estudo, professor, qual foi? Tira essa ideia de plano perfeito, né? Eu tenho até uma pergunta pra você, Bruno, assim, no ambiente... Pegou, viu, velho? Não, é porque... aí eu vou puxar depois pra contar a minha experiência com isso. No ambiente escolar, como é que você vê esse aluno que tá em terceiro ano, graças a Deus Milena não foi esse exemplo, né, de tá na escola, tá investindo no terceiro ano, que geralmente não tem um valor baixo, assim, entrega muito valor, mas o preço é alto por isso, e o cara vai lá e faz, não, tenho que estar no isolado X. Porque se eu não estiver no isolado X, eu não passo esse ano. E aí ele começa no isolado X. Só que quando ele tá no isolado X, ele descobre que existe um isolado Y também de outra matéria, né? Aí ele, nossa, tem que ir pro Y também, pô. E aí ele tá no X, no Y, todo dia ele sai da escola pra o cursinho e chega em casa de meia-noite, de 10 horas da noite, cansado. Tipo, como é que você lida com isso nesse aluno do terceiro ano? Como é que você tenta mudar essa cabeça, até pra ajudar também os outros professores que estejam vendo isso aqui? Porque, já adiantando esse ponto, o meu maior erro, em 2016, meu terceiro ano, foi esse. Foi esse, depois eu falo mais sobre, mas E conta é o aí. da maioria da galera, tá, Pedro? Conta aí. Professor de cursinho, por favor, não me mate, nada contra Não, eu você. sempre falo. Todo conteúdo na mentoria eu começo com sindicato, calma, professores, calma. Não porque é. a ideia é o seguinte. Primeiro, né? O cursinho foi pensado para estudantes que acabaram Exato. o ensino médio, não alcançaram suas devidas aprovações e precisam de um lugar como referência para estudo. E a escola, né, já não pode receber mais. Em Natal, de forma muito específica, é muito forte a cultura do cursinho. E a gente que trabalha em colégios, a experiência que vocês trouxeram são todos colégios particulares de alto nível. de alto escalão dentro das Exato. cidades, os melhores da cidade. Exato. Então há uma ideia e um recurso Um financeiro que esse que é o proporciona problema. a condição de fazê-lo. Então, eu sou muito claro e honesto quando eu tenho a camisa educador sendo vestida, né, para além do empreendedor. E eu digo muito, não existe se atolar de cursinho em ano de pré. Nunca passou, nunca vai passar e só vai sugar recurso, energia, saúde mental, tudo. Tudo. Não faz sentido. Por quê?
velho, você estudar, por definição, é um ato de investigação. Investigar é, sei lá, imagina um detetive numa cena do crime, ele não vai lá para descobrir o que ele já sabia, senão ele não iria. Ele vai lá para descobrir algo que ele ainda não sabia e só na hora da investigação vai descobrir. Assistir aula não é estudar, são conceitos distintos. Se o aluno que você me disse, no pré é muita aula, meu irmão, no pré tem muita aula porque precisa ter para cumprir uma grade curricular exigida para a educação básica. Beleza. É válido, não é válido? Esse debate não cabe a gente nesse momento, mas é necessário que a gente precisa fechar. Qual é a vantagem de um aluno de cursinho, que só está no cursinho? Ele já fechou aquilo, já tem bagagem, experiência, nível de maturidade, carga de aula um pouco menor, pode ser mais específico. Por isso que é mais comum se passar aluno de cursinho do que aluno de pré. Então é domínio técnico e condições de estudo. Exato. Então, os professores são tão bons quanto, na verdade, vários estão em colégio, estão em cursinho. Então, Sim, isso aí vai dizer, você quer me convencer que o professor ele vai dar uma aula mais ou menos no colégio X, para depois ter no cursinho. É uma mente muito maquiavélica, né? Pelo amor de Deus. Não. Ele vai dar a aula dele, então Mesma qualidade. mas naturalmente não tem vaga para todo mundo, o cara depois vai procurar e ele precisa vender um peixe dele muito bem, sempre. Sempre. Se ele depois tem o nome dele isoladamente no mercado, ele precisa vender o nome bem. Então, quando famílias chegam lá dizendo, olha, que ele tem muita dificuldade, um exemplo, em matemática, quer fazer curso de matemática. Eu já não estou entendendo. Porque se ele tem muita dificuldade, ele precisa mais tempo para estudar e menos aula. Porque quanto mais aula, se você coloca ele no cursinho, ele tem aula de colégio, já tem 2, 3 frentes. Aí o cara vai para um cursinho, recebe mais uma frente, sentado do lado de alguém que está tentando medicina 2, 3 vezes, tem uma bagagem infinitamente maior do que ele, em um ambiente extremamente mais competitivo. Qual é a vantagem? Nenhum. Entendeu? Aí o cara, não, mas agora eu tô com dificuldade em tal, vou fazer também. Meu amigo, se você tem dificuldade é porque você precisa estudar mais. O elementar está te faltando. E você está indo para um ambiente onde você está predisposta à situação de que as pessoas sabem um pouco mais. Por isso que elas estão aprofundando. Então eu, particularmente, sou absolutamente contra e é algo que eu combato muito junto às famílias. Por quê? Porque pré-vestibular de colégio de maneira geral já tem uma carga maior. Exato. O cara tem muita aula, por exemplo. Horário reservado para retomada de simulado em um cara que está no terceiro ano é muito difícil colocar. É necessário, é indispensável, mas é difícil. Porque ele tem a aula, ele precisa estudar o conteúdo da aula, por mais que diga, vai mais especificamente, mas é muita aula. Tem o cara precisar se preparar minimamente para a prova, mesmo que não seja pensando como colégio. Vai gerar uma insegurança, se minha nota não vem de maneira satisfatória, eu me sinto menos incapaz. Então é importante que eu consolide o que está sendo estudado especificamente. E eu vou trazer só um contexto que é diferente hoje, para talvez o período de vocês. Você terminou o pré em 2017, você em 2016. Isso. O Enem era muito novo. Até então, o Enem era tido para uma prova para avaliar o ensino médio. Ponto. O FRN pega, primeiro começa metade das vagas para o FRN. Primeiro uns cursos que ninguém queria entrar. Aí depois ficou, não, metade das vagas. Ninguém entendia exatamente como isso ia acontecer. Até que depois, beleza, o SISU como única forma de ingresso na UFRN. Isso por meados de 2014. Né? Se eu não me engano, é isso aí, se me melhor falhar. Então, Isso. os colégios não... Terminei em 2014, a gente tava começando com... então era só Enem já em 2014. Só Enem. 13 ainda dividia. Isso. 12 eram alguns cursos. Se eu não me engano, é mais ou menos essa cronologia. O primeiro ano que medicina entrou, acho que foi 11, mas foi compartilhado ainda. Foi 14 que foi só Enem. Então, ninguém estava 100% preparado para falar sobre Enem. Então, rotina de prova. Hoje, a maioria dos colégios tem como seu processo avaliativo simulado. Simulado, não mais prova específica. Então, vai lá no sabadão, no domingo, morto e cansado, 90. Vai no 90 e redação. 90 e redação. Então, o que na realidade vocês, né? Vocês precisaram se reinventar. Hoje, a educação já se reinventou. Graças a Deus. Porque esse é o único processo possível para ingresso nessas universidades. Eu vi que mudou muito. Quando vocês trazem essa dor, eu posso dizer que essa dor hoje foi amenizada, não foi resolvida, mas foi amenizada, porque se entendeu que, isso não faz sentido. Então tiveram colégios que tinham 3, 4 dias de aula à tarde. 2. Mais cedo, específico. Exato, e específico, não opcional para o aluno ir, que é algo que muitas escolas hoje de Natal já fazem. A gente tem vários mentorados que estão em prés aqui de Natal, e é muito isso, né? Pedro, terça e quinta tem uma aula que eu posso participar. Não, vamos definir se faz sentido você ir ou não. Isso. Então, assim, isso já é muito melhor. Mudou pra caramba, porque antes era uma carga, velho, era impossível. Eu lembro eu fazendo como pseudo-aluno, me preparando para medicina, só para entender o fluxo, e uma vez conversando com um mentor, ele falou assim, dias de aula no colégio que você trabalha. Aí eu disse, ele fez, oxe, troca isso aí já não tem como. Né? Então, e hoje é repensado. Então, só para deixar claro, porque foi o que eu disse, eu fico ali numa divisão da bexiga, né? O empreendedor e o educador. Então,
vocês trazem isso como um ponto, né, de desafio, mas que hoje, 2022, 2021, 2020, né, pandemia, que começou a se olhar muito para a saúde socioemocional, né, como elemento principal. Eu acho que depois disso, aí você trouxe esse elemento. Hoje as escolas têm a disciplina voltada para isso, né? Tem várias soluções educacionais que vendem esse projeto, que é de regulação, regulação socioemocional. Porque eu preciso me autorregular, senão não adianta. É uma confusão, como você disse. Tava uma bagunça na minha cabeça. Mas Nossa, né, sim, é necessário. Justamente, entrando nesse caminho da saúde mental, né? No ano que eu fiz a biomedicina, foi um ano muito maravilhoso, né? Foi um ano realmente de muita descoberta. Né? Mas eu ainda não tinha parado para realmente dizer, Milena, quais são realmente as guerras que você tem que enfrentar, né? Qual o tempo que você tem, o tempo, sabe? A importância que você deve ter, né? E dar para as coisas. Então, eu comecei, né? Falei para os meus pais que não iria fazer mais biomedicina, porque eu queria realmente focar só em medicina, porque é um curso que realmente você tem que se dedicar totalmente, né? É algo que você precisa entender o tempo que você está utilizando para as questões. Você precisa melhorar a resolução da questão. Não adianta você só saber matemática. Você tem que fazer a prova rápido. Tem que ser especialista, você tem que né? ser especialista, exatamente. Tem que saber jogar o jogo, velho. Você tem que saber jogar o jogo. Tem gente que entra pra competir sem saber nem quais são as regras. Quando você vai falar o básico, velho, vamos de básico. A questão é muito difícil. Você sabe que aquele assunto é difícil também da galera. Do lado tem uma questão de moda, média, mediana. O cara, não, mas eu tenho que fazer essa, não quero, é muito difícil. Meu irmão, qual é a lógica disso? Não tô pedindo pra você não fazer. Tô pedindo pra você já fazer. Exatamente. Então, pô, zero. Então é uma regra mínima que te gera questão só da coerência. honra. É questão da honra. Sabe Isso, assim, o tirar aluno, o ego, tirar o ego. Exatamente. Peraí, calma. É log. Você gosta de log, mas demora. Então, peraí, calma. Você se apaixonar calma. por essa Vai questão, aqui. não. Exatamente. Não precisa, tá bonita, mas deixa ela ali, sabe? Nossa. Tipo, trigonometria. Eu adoro trigonometria, regra do mas eu jogo sei é que vai importante. demorar. Então, não, eu vou pra estatística, vou pras imagens. É ter essa tranquilidade mental, sabe? Essa Equilíbrio. frieza. Essa equilíbrio, exatamente. Assim, você realmente, assim, se despojar e realmente entender a prova como ela é. Né, o que ela Legal. necessita fazer. Milena, deixa eu perguntar um negócio a tu. Hoje, né, eu tenho uma expectativa de resposta, mas hoje você acha que você estuda mais ou menos do que anos anteriores? Pronto. Eu comecei a ver que com o caminhar, né, eu já tinha adquirido muito conhecimento. E eu disse, peraí, né? Hoje eu tô, assim, muito tranquila. Hoje eu estudo menos. Hoje eu pratico mais. Obrigado. Era a minha eu pratico expectativa mais. de resposta. É. Porque quando a gente vai montar, às vezes, todo mundo que, sei lá, tava estudando só na raça, como você falou, tem gente que quer ganhar aprovação na raça. Muita energia, velho. Pode dar certo, pode. Tem aluno que fala, não, hoje fulaninho fez 200 questões de tal disciplina. Eu, mas pra quê? Não, pô, porque 200. Eu disse, tá, mas se eu tivesse feito 50 e tivesse acertado as 50, pra que ele fez mais 150? Poderia, sei lá, ele assistir Netflix, bater a palavra com os amigos. E tava de boa. Ele já percebeu que isso aí deu certo. E se ele tivesse errado 40 das 50 e o tempo ali já tivesse dado, fala, amanhã eu tenho que voltar nisso aqui. Não rolou muito bem. E aí é interessante quando eu vou montar o horário assim pro aluno e tal, ele fala, mas é só isso? Aí eu, Aí ele, mas vai dar? Eu disse, é pra dar, vai depender do que você vai fazendo, mas a academia eu saí porque não dá tempo. Mas por que não dá tempo? É 50 minutos todinho, 1 hora, pelo amor de Deus. Tem que dar tempo, senão você vai deixar de viver, pô. Você quando vai passar nisso, você vai ter nem brilho no olho pra celebrar a sua aprovação. Então, dá certo com quem só vai na raça? Dá. Tentativa e erro, dá certo? Dá. Tem muita só gente. vai demorar né? muito mais tempo. Pra aprender a mexer nessa Smart TV, eu posso ler o manual, eu posso ir na tentativa e erro. Se eu ler, talvez eu seja até mais rápido. A tentativa e erro é mais sedutor, mas eu gasto mais tempo. Como é que funciona com você? Né? Então, eu digo muito que é isso. Como é que funciona com você? Exatamente. Né? Vai ter gente que vai ser horas de cadeira, bunda, sem nenhuma metodologia ativa. Só lê, resumo, questão e vai dar certo. Mas eu lhe garanto que de outra forma vai dar certo de maneira mais facilitada. É o autoconhecimento, né? É o autoconhecer-se. E era algo que eu não parava pra pensar, né? Era algo assim que eu via os anos, seguia o caminho dos cursinhos, seguia o que estava sendo feito ali. E eu pensava, nossa, se eu seguir, né? Eu achava assim que todo mundo que passava era assim. E a gente entra no cursinho assim, como se fosse algo, assim, a gente pensa, não, é simples. E não é simples. É só esperar o tempo passar. Exatamente, é só tá você numa fila, uma hora fazer. chega. Exatamente, não, o professor tá falando química orgânica, você faz as questões, só que
calma, tipo, você tem que ver o que realmente você precisa melhorar, né? E às vezes vai Você muito tem manada que- também, né? é Fulaninho manada. foi, eu Esse preciso ir pensamento, também. Essa... É o que a gente fala, né? na Exatamente. mentoria. Gente, Manada, o caminho, o caminho da manada. Você parece que a sua vez vai chegar. Meu irmão, o geral tá furando a fila e tu tá parado lá atrás. Qual é? Exatamente. Não acho que a inércia vai naturalmente te colocar lá na posição. Não, não Nossa, é. Que às vezes a sim. galera Boa. chega, o currículo do cara é tentativa. Não, já tem tanta tentativa, fulano. Não, pô, isso não é pré-requisito. É o que ele está evoluindo de uma tentativa para outra. Aí a gente agora tem algo a ser debatido. Porque parece que é só tá sofrendo tanto, aí Deus vai olhar e falar, bichinho, né? Tão Tá na sofrendo. sua hora. Agora lá. vai olhar, meu filho, você tá enviado. Não existe isso, né? É. Nós somos, eu vou me colocar como estudante, protagonistas do processo. Protagonistas. O resto, velho, pode ser o Entender professor que for, o pau, o mais irado, sei que. Exatamente. Ele é só e somente suporte. Você cruzar o braço e disser, não vou, pode montar a Exatamente. seleção, meu irmão. Pode ter a mentoria com a ABS, com fulano, com Beltrano, sei que. Não. Ninguém vai fazer passar. você passar se não for você. Sabe? Se você não pegar você, assim, você pegar a sua mão e fazer isso assim, entendeu? Você vai. É você com você. Entendeu? As ferramentas estão aqui, mas é você que vai decidir o seu caminho. Sabe? E era algo que eu comecei a pensar depois da pandemia, né? Veio 2020, né? Não terminei biomedicina, né? Não fiz mais. E aí, em 2020, eu só tava focada. Nossa, esse é o ano, entendeu? Eu comecei a vir esse pensamento crítico, né? Analítico. Peraí, o que é que eu preciso realmente focar? Né? Aí, eu iniciei já com um grau de ansiedade, né? E tive uma crise de ansiedade e uma crise de depressão durante o ano de 2020. Então, muitas coisas, assim, eu não conseguia estudar, né? Eu perdi noites de sono, assim, eu ficava com insônia, eu ficava preocupada, eu queria dar, sabe? O coração querendo, não, eu quero passar, eu quero me esforçar, só que a minha mente estava cansada de anos, sabe? Era um esgotamento mental que eu sofri. Então, assim, muitas coisas aconteceram sutilmente, né, na minha mente, né, e depois eu vi que com esse cansaço ele foi levando esse desgaste mental. Então, assim, eu fui pra psicóloga, né, falei com ela, disse, Milena, você tem que relaxar, né, relaxe. Eu sou muito, assim, eu me cobro muito, sabe, eu tinha muito isso, eu me cobrava muito, e é isso que muitos que são estudantes se fazem, né, porque a gente quer dar o nosso melhor. Agora, era algo assim que eu aprendi, me respeitar, né? Me conhecer, entender o meu processo, né? E saber que eu tinha muita bagagem ali, era só detalhe. Isso eu sempre coloco, Milena, é só detalhe, entendeu? Então, ali, 2020 pra cá, eu fui melhorando, né? Eu tive esse momento, né, pior na minha vida, mas foi bom porque me ensinou muita coisa. Me ensinou a ser mais forte, sabe? E quando eu saí, assim, eu acredito muito em Deus, sabe? E na ação das pessoas ao meu redor. Então, pela fé, né, e por querer esse sonho, eu disse, não, eu quero isso e eu vou melhorar, tá ruim agora, mas vai melhorar, entendeu? E te respeitar, Legal. sabe? E entender isso. Muito bom. Então, era só isso mesmo, assim, e também a questão, só finalizando, assim, que realmente, assim, depois disso, eu fui mudando, né, e 2021 veio. Só que mesmo assim, eu vinha desse processo e não entendi a questão do simulado. Não consegui colocar ainda o simulado como cabeça-chave, né? E aí, 2021 veio e eu comecei a entender um pouco, só que eu ainda não tinha a estratégia. Eu não consegui ainda consolidar uma estratégia melhor de prova, né? Sobre o tempo. E eu acho que junto com a estratégia, as ferramentas, As né? ferramentas... Eu quero falar sobre isso. Exatamente. E a organização. Então, Boa. não passei em 2021, né? Ano passado. Entrei em 2022. E aí comecei a estudar sozinha. E foi aí que eu parei. Peraí, calma, 5º ano. Então, assim, mas eu vou passar. Eu sinto isso desde os 13 anos. Passei pelas aulas de anatomia, então é algo que me motiva sempre. E aí eu falei, caraca, eu vou cortar vários cordões umbilicais que eu tenho em mim, sabe? E assim, era a questão de não seguir a manada. Era de decidir qual é o meu caminho. De realmente, assim, de olhar pra mim e dizer o que é que eu realmente preciso, né? E aí, eu estudo hoje muito mais voltada para os meus erros. Eu faço mais simulados, eu procuro focar realmente no tempo. Porque conhecimento, muita coisa eu tenho, né? Eu estudo lá a parte, revoltas, né? Revoltas, isomeria. Eu vou lá objetivamente.
né? Porque muita coisa a gente adquire com o tempo, né? Com o estudo. Então, assim, a questão de ser protagonista, né? E de relaxar. E de realmente, assim, caraca, vai acontecer, entendeu? Dá o seu melhor, vai de pouquinho em pouquinho, organiza seu tempo, vai na academia, vai caminhar, vai olhar pro céu, Vai sabe? viver, Vai desgraça. viver, exatamente. Tomar um sol. Exatamente, e relaxa, assim, e coloca, claro, um horáriozinho pros seus simulados e foca no que realmente você precisa na sua estratégia, né? Em você. Se autoconheça que você vai realmente trilhar um bom caminho. Muito bom. E assim, eu acho que a Milena aqui foi muito feliz, né, na fala, no depoimento dela, porque levanta a bola também para alguns outros temas que a gente... Eu tô dizendo aqui, hoje eu tô bem como espectador, né, aqui, né? porque, cara, podcast bom é esse. Gente, foi muito cinético, a gente tem um roteiro, mas aqui o negócio foi acontecendo e até eu vou ficar aqui como ouvinte. Aqui não é Pantanal, inclusive eu pedi pra pegar ali um cafezinho. Vou tomar um café que não é de mentira. Né? E vou estar escutando vocês, gente, porque o negócio tá muito bom. E agora até a nível de curiosidade também, eu queria saber um pouco, a Milena, ela traz aí protagonismo, então vem muito sobre personalização, a gente vem sobre estratégia, trazer essa análise de dados, né? Trazer algo mais focado. Eu queria entender um pouco dos dois aqui, Bruno e Pedro, puxando quais são as teses, né? Quais são as estratégias que a mentoria tem ali. Perfeito. Como que você executa isso e também depois puxando a bola pro Brunão aqui para compartilhar. Eu vou tomar meu café aqui, tá, gente? O negócio tá bom, vou Vai ficar só lá, escutando. vai lá. Já a gente vai falar desse café que ele tá tomando agora às 6 horas da noite, né, Exatamente, ele me Milena? ofereceu, pô. Ele me Boa. ofereceu. Eu não E aí, vou. Milena, É porque é o meu sono, sabe? Eu vou pronto, estudar ainda hoje. Vamos falar sobre isso, vamos lá. Galera, Fala aí, Pedro. Eu sou da startup, né? Tecnologia, trabalhando de noite. Então, empreendedor. exato. Ele não tá precisando fazer consolidações Não novas. tô precisando consolidar. Vamos lá. Galera, assim, é bem legal de ter Milena aqui hoje, porque ela traz realmente o efeito dessas ferramentas. Eu gosto muito de falar sobre isso, porque o vestibulando, assim, o estudante como um todo, ele tem muita tarefa para executar, tem muita possibilidade, assim, tem muita... O leque é muito amplo. E quando eu fui estudante lá em 2017, o que é que eu mais tinha falta? Eu parei, como eu falei, fiz aquela leitura do professor Pierre Luiz Piazzi, aprendi muita coisa sobre processo pedagógico de aprendizado. Depois dele, eu fui, assim, me aprofundar um pouco mais para a parte médica, a neurociência por trás. E aí eu encontrei uma coisa fantástica chamada Neurobiologia do Aprendizado. Tem um livro muito bom, não sei se agora o nome do autor, Andrew alguma coisa. Não é neurociência, o nome é neurociência. Desvendando o mistério do cérebro, algo Disse assim. a você, Bruno, que ele ia puxar pra esse lado aí, já vai falar do Não, córtex, cara, assim, pronto. Quando eu encontrei isso, esse livro é muito massa. E ele traz, assim, bem resumidamente, não se aprofunda tanto, não é a parte mais interessante da aplicação realmente da neurociência na vida, mas ele tem um capítulo para cada tópico importante, né? Então, assim, tem o neurobiologia do aprendizado, neurobiologia do sono, vai trazendo alguns tópicos relevantes. Aí você vai lendo e vai, poxa, eu vou aplicar isso aqui na minha vida. Você vai entendendo algumas coisas que não fecham a conta para como a gente encaminhado para estudar. E aí onde eu vi, poxa, não adianta só eu chegar, entregar isso pro aluno, falar, faça assim, tá, mas e as ferramentas? Porque aí vem o grande entrave. O aluno hoje encontra ferramentas que não conseguem se adequar ao que ele precisaria fazer para ter um aprendizado mais rápido em diversos momentos geralmente, a coletivização desse processo. E aí onde a mentoria mais entra, né? É construir uma rotina individualizada. Essa é a palavra da mentoria, individualização. Por quê? Vamos lá. O que a gente faz hoje dentro da mentoria para gerar essa individualização para o aluno e que no contexto de uma escola fica um pouco mais complicado construir isso. Numa escola você vai ter um grupo ali de 50 alunos por turma, às vezes menos, mas é um grupo. Então é um grupo geralmente bem diverso, né? E tem alunos que vão estar no que a gente chama de uma faixa mais branca e alunos que vão estar numa faixa mais preta. Tem aquela galera na faixa translúcida também, né? Ali lá embaixo ainda. E tem os faixa coral, né? Também os monstros lá, mas beleza. Então, essa diversidade faz com que o professor sempre precise construir uma aula que passe por todos os pontos. E aí, para aquele cara que está mais lá em cima, aquele cara que está mais lá embaixo, essa aula acaba ficando, às vezes, muito superficial, às vezes pouco profunda, às vezes muito profunda. Então, o aluno não consegue, né, ir exatamente no que ele mais precisa mais rapidamente. E isso faz parte da escola, não tem como fugir disso. Assim, esse é o ponto. Alternativas para isso, existem algumas, né? Assim, dá para tentar mudar alguma coisa, assim, muita escola, a gente sabe que faz o quê? Divide as turmas por nível mesmo, né? Cria uma turma ali, a turma A, a turma dos alunos que tem uma nota mais alta, às vezes, eu lembro muito disso, os alunos reclamam.
Mas, poxa, isso nossa, é melhor. No final do dia, isso vai verdade. ajudar esse grupo. Casa. É muito saber comunicar a finalidade disso. E também mas também tem outro ponto, o momento. Você está com um grupo que tem 15, 16 anos, então será que é o melhor contexto? Será que não é melhor permitir que esses alunos, com a finalidade de desenvolvimento pessoal, eles tenham amigos de níveis diferentes? Então são vários desafios que na escola, poxa, eu digo muito assim, eu não foco em resolver isso, né? Eu tenho que focar em resolver para quem passou da escola, que é o foco da mentoria. E eu admiro quem está dentro da escola, porque esses desafios são muito complexos, complexos. Na mentoria, o que a gente faz, né? Trazendo mais... Eu gosto de falar muito, então assim, se a gente for ficar aqui, vamos lá, focar aqui. Você trouxe cartão de memória extra aí? Não tá Maio aí. Não, e eu até sou um fã ávido de podcast. E um filtro que eu tenho é, pô, se o podcast foi longo é porque é bom. Mas eu sei que esse não é o... Assim, o público que escuta podcast geralmente não vê isso, né? Geralmente busca episódios mais rápidos, então assim, vamos tentar condensar. O que acontece na mentoria hoje? O aluno entra e a gente explica a metodologia, a estratégia. Aí é onde a gente entra na parte mais da neurociência. Algo que eu gosto muito de falar, que eu sinto muita falta na maioria das escolas normalmente. Poxa, no começo de ano ali, haver uma aula para falar sobre sono e sobre como funciona o seu aprendizado no seu cérebro. Entrar já e bater assim, pilares, agora vai fazer seu ano. Entendeu isso? Vai fazer seu ano. Então a gente já entra apresentando isso. Já eu entro para apresentar aquilo que Luiz falou muito aí, que é a relação hipocampo-córtex, como é que o aprendizado funciona, as 3 etapas do aprendizado, que é a maneira como a gente sintetiza isso para os alunos. Mas o que acontece? Esse aluno recebe esse direcionamento, então ele aprendeu a estudar, né? Ele aprendeu a aprender. Ensinado isso, ele vai para a plataforma. Na plataforma, toda semana ele vai fazer um simulado. O que ele erra dentro dessa prova, nosso sistema, nosso banco de dados vai traquear quais são os assuntos errados. Então, poxa, vai apresentar lá para ele. Você errou ondulatória, você errou, não sei, vamos lá, ecologia, você errou reações orgânicas. Vai mapear para ele, vai ter um dashboardzinho, ele vai ver quais foram os erros dele. E aí ele vai para a área de resoluções. Então, na área de resoluções, cada questão do simulado tem uma resolução em vídeo do assunto. Aqui já entra o grande diferencial, que entra uma primeira ferramenta, de fato. Por quê? Perfeito. Assim, é bom explicar, né? Isso é fruto de uma boa construção. São 3 anos aí construindo todo esse ecossistema, melhorando a equipe de professores, trazendo um time mais robusto. Lá no começo era eu que gravava, era presencial na época, né? No caso de 2019. Mas hoje a gente tem um time muito, muito robusto, dedicado a cada matéria, professores de fato. E aí o nosso professor pega a questão e ele não faz só... Lei anunciado, galera, o cálculo é esse, alternativa B, correta, vamos para a próxima. Não, ele pega alternativa por alternativa, explica o porquê é, o porquê não é. Na verdade, ele começa até antes falando por temas relacionados. Pessoal, essa questão é tal assunto, mas ela tem temas relacionados que são esses aqui que são importantes, vamos lá falar sobre eles. Então ele começa a resolver. Então assim, a gente fala que cada questão é uma mini aula. Mas bem mini, óbvio, porque né, senão eu gastaria 1 hora fazendo uma resolução, só uma questão. Mas isso já ajuda muito o aluno, porque é que eu gosto de explicar. Assim, as temáticas, por exemplo, cinemática na física, são como um quebra-cabeça. Então a cinemática é um quebra-cabeça. Só que esse quebra-cabeça tem várias peças diferentes. Por exemplo, o MRU lá, assim, eu vou falar aqui o vovô ateu lá. É uma pecinha. Às vezes o aluno tá ruim só naquela pecinha, ele recebeu aquela aula, ele viu todos aqueles conteúdos, aquelas peças inteiras, mas quando ele for organizar aquele quebra-cabeça dele, naturalmente ele não conseguiu deixar perfeito. Então faltou só aquela peça. Ele pega o simulado, ele erra, ele vai na resolução em vídeo, ele pega só aquela peça e ele encaixa. E a resolução tem esse papel também de ajudar você, enquanto aluno, a reorganizar todo aquele processo. Eu nunca vi uma aula, então você não tem nenhuma peça do quebra-cabeça. Só a resolução em vídeo não vai ser suficiente. E aí ele vai para outra parte da plataforma, que são as centrais. Central de Química, Física, Biologia e Matemática, onde a gente vai ter um cronograma completo, tal completo das aulas. Então assim, lá no começo da mentoria não tinha esse cronograma completo. Eram só os simulados e as resoluções. E a gente foi, claro, construindo isso. Então hoje o aluno consegue construir um cronograma completo de um cursinho normal, assim, para ele pegar aquele cronograma pedagógico, né, dos assuntos evoluindo em frente, ou ele pode ver de uma vez só, a gente deixa para ele as opções, ele vai escolher qual ele quer seguir, mas o que a gente recomenda é que, em paralelo a isso, ele faça o estudo através dos simulados. Então, por exemplo, ele vai construir a rotina dele. Segunda-feira de manhã, aula de matemática com estudar a matemática. Segunda-feira à tarde, fazer um simuladozinho de matemática para corrigir essa prova à noite. Então, ele vai fazendo essa rotina todo dia. A aula para bater cronograma, enquanto ele pega os simulados para tanto adiantar assuntos, porque só com aquela resolução em vídeo, ele já começa a aprender assuntos que ele nem viu no ano ainda. E eu vivenciei isso, né? Eu pulei essa parte da história. Tudo isso começou comigo. Só que eu não tinha as ferramentas. Então, eu pegava o simulado na internet, em drives lá na internet, fazia sozinho e ia corrigindo o gabarito comentado. Quem pegou o gabarito comentado já sabe, assim, é um gabarito comentado, são 4 linhas ali. Você não vai ter uma aula. Então, se você sabe do assunto, entendi porque eu errei. Se você não sabe, meu amigo,
você vai ler e vai voar. Era muito chato pra você entender, pra você compreender, sabe? Fica a questão. superficial, né? Fica muito superficial, rápido não ali. era tão bom, sabe? Então, eu ficava nesse processo. Monitor, me explica aqui. Aí o monitor fazia, não, Pedro, isso aqui, calma, pô, tá em março, meu amigo, se acalme. Isso aqui vai ser dado em agosto. Mas, meu irmão, eu errei na prova, eu só quero aprender isso logo. Porque em março eu vou estar cansado, em março vai ter, olha, em março, ou em agosto, é lá na frente. Me explica aqui agora. Tirei 10 minutos e me explica o que dá pra você explicar. Aí o monitor me explicava. Então eu fui começando a entender, caraca, se eu parasse pra ir no YouTube pesquisar uma aula inteira sobre esse assunto, eu ia gastar um tempo grande pra ver uma aula de 2 horas pra entender isso aqui. Como o monitor sabia que a questão que eu tinha errado era essa, ele já começou me explicando, a partir dessa questão foi muito mais rápido. Então eu consegui aprender muito mais rápido. E aí eu fiz, poxa, se a gente cria um sistema pra entregar essa ferramenta pro aluno, amigo, vai ser assim, mamão com açúcar. Ele vai detonar aqui muito mais rápido os assuntos. Então isso que a mentoria faz hoje. E aí vem um grande ponto, porque, inclusive, ele pergunta sobre isso que eu não lembro agora. Além desse sistema, para o aluno estudar, a gente tem os mentores. E esse é um diferencial que, assim, sistema por sistema, a gente tem vários cursos online hoje muito bons, né, com anos e anos a mais de bagagem do que a mentoria. Isso é algo que eu falo muito, assim, eu sou fã. Se você for analisar assim, o mercado hoje, houve uma democratização fantástica do ensino. O cara com R$20 por mês hoje tem aula com os professores das melhores escolas do Brasil. Isso é louvável, assim, isso é fantástico. E além, assim, a gente tem isso, né, para competir com esses outros cursinhos e gerar essa individualização pro aluno com os simulados, que às vezes os cursinhos não têm, né, tem as aulas, mas não tem tanto simulado. Mas a gente tem os mentores. Então a gente individualiza a vida do aluno dentro de sala de aula com o sistema e fora de sala de aula com os mentores. Porque o aprendizado passa por uma etapa muito importante que é você estudar sozinho o que você viu na aula. E você precisa entender como construir sua rotina para aproveitar melhor esse tempo. E o mentor entra para isso. O mentor senta com o aluno, faz uma chamada de mentoria, faz uma anamnese ali para entender aquele aluno e montar o horário dele. A gente tem dentro da mentoria, né, o que a gente chama do sistema dos 5 As. Então o primeiro A desse processo é o analisar, onde o mentor vai sentar com o aluno, analisar, montar o horário de estudos dele, que é o segundo A, né, o arquitetar. Então vai arquitetar o horário dele enquanto bate o terceiro A, que é o aprender. Enquanto explica para esse aluno todo o processo de aprendizado, quais são as etapas, como é que ele deve fluir o dia dele, organizar a rotina dele. E aí o resto é o ativar, que é a parte dos simulados, né? O quarto A, você tem que estar sempre ativando o que você viu. E o quinto A é aperfeiçoar. E aperfeiçoar é correção. Correção. Então, assim, hoje a mentoria entrega todo esse ecossistema pro aluno. E aí a evolução é fora da curva, como a gente fala. Porque Muito você bom. consegue adiantar muito esse processo. Fica muito e mais aí, rápido. A gente vê, claro, essas estratégias, né? E um foco muito em aprendizagem. Total em aprendizagem. Você vê aí que o Pedro tem olhado o aluno, né? Ele foi na marra. E aí eu queria trazer também um pouco da tua fala, Bruno, porque você já tem o olhar do educador e tem tua ferramenta também, exatamente qual a tese que você segue, muito, se é muito parecido nisso, a gente tá dentro de um contexto que faz sentido. Queria Só também pra saber. dar um ponto aqui antes, assim, o Bruno, como é que eu conheci Bruno? Uma das nossas mentoras hoje é uma fã de carteirinha de Bruno, que é a Hanna. Inclusive, eu encontrei agora há pouco, ela ali tava aqui. E até falei, vou encontrar a Bruno agora. Eita, massa. E Hanna foi aluna de Bruno, assim, né? Bruno foi fundamental na preparação dela. E é o que a gente sempre encontra e bate, assim, poxa, não tem jeito. O processo de preparação para alta performance vai seguir uma linha só. Em todos os casos. Porque é você ajudar o aluno a entender o que ele mais precisa fazer, focar. Hanna hoje, esse é um case, até para quem tá em casa, abre o Instagram e pesquisa lá, Haninha Studies, H-A-N-N, e a N, né, Haninha, dessa forma, ponto Studies. O Instagram dela é 25 mil seguidores, sei lá, é gigante. Ela é maravilhosa. E é muito massa porque, como você falou, né? A gente ensina para um aluno, ele vai ensinando, a gente vai criando, assim, uma rede que faz realmente essa mentalidade mudar. É porque o objetivo é passar gente, velho. É realizar sonhos. E você vê, uma que você aprovou, né, hoje faz isso no Instagram para 30 mil pessoas no Brasil. São mais que aprovações, são sonhos realizados. É algo assim que eu tenho como métrica, né? Nossa. Assim, eu não abro mão dessa essência. O KPI, né? O KPI aí. E Hanna é interessante, que eu lembro demais, velho. Ela, na reta final, né, que é tipo assim, eu digo que é a hora que todo mundo tem medo de passar. É quando você tá tão bem que parece que você tá começando a ficar com medo de tá chegando a hora de passar. Será que é isso Será mesmo? que eu tô preparado? Aquela síndrome do impostor. Tá errado. Não, esse simulado, aí certamente você fala, esse simulado era muito fácil. Né? Tipo assim, só vale o simulado que eu me dou mal. Porque eu vou bem, não. Mas ele é porque ele devia estar preparado especialmente pra mim. O cara faz 50 simulados no ano. 45 taxa de acerto lá em cima. Aí 5 foi mal. Não, mas esses 5 eram os... O prova dele vai estar baseado nos 5. E aí um dia eu cheguei na casa de Hanna pra atendê-la. Não, primeiro ela fez assim, mandou um áudio desesperado dizendo:
Bruno, eu preciso arrumar mais tempo pra estudar humanas. Eu preciso estudar humanas porque o simulado eu fui mal em humanas, eu fiquei... E eu em casa, que minha esposa, ela disse, velho, eu vou fazer medicina só pra ter mais tempo contigo. Porque eu tô em casa, chegou uma hora, eu tô orando, Adorei. minha cabeça já muda. Eu já começo a tipo, caraca, o que é que eu vou fazer pra esse bicho? Não, meu irmão, ele tá tiltando agora, isso aqui não é real, ou isso é real, né? E já vou responder. Aí Fernando fica, amor, vem, embora assistir sério. Eu disse, espera aí, que eu tô aqui respondendo. E aí esse áudio de Hannah me deixou inquieto. Eu falei, pô, velho, ela tá bem pra caramba, tá bem preparada, os personagens excelentes. Cheguei lá, ela disse, olha, errei essa. Eu fiz, lê pra mim. Aí ela leu, aí, sei lá, leu o primeiro texto, né? Primeiro comando, Hannah, bora, pra poder ler o texto de maneira um pouco mais intencional. Aí ela, tá, beleza. Aí leu o comando, quando ela foi começar a ler o texto, eu cobri o comando. O que tinha? O que a cachorro perguntou? Aí ela, não lembro não. Eu disse, como é que diabo você vai ler o texto sem lembrar nem o que perguntou? Ela, não, pode crer. Quando ela leu, ah, não, então agora eu já sei porque eu errei. Eu, beleza, próxima. Aí foi pra próxima, ela, Hannah, a resposta tava aqui. Era interpretação, não era conteúdo, não é mais tempo estudando, não. É percebendo só da forma. Pode crer. E eu saí de lá, ah, não, tá tudo em paz, né? Você foi um seu surto que virou um surto coletivo aqui e quase todo mundo em doida. Então, Hannah é referência, eu sou muito grato a ela por ter deixado eu participar de um momento tão especial na vida dela. Né? Eu digo, na hora que eu me envolvo com os meninos, eu me envolvo, vira quase uma pessoa da família, né? Às vezes, eles se encontram mais comigo que com os pais. Então, eu digo que essa relação precisa ser, além de técnica, afetuosa, né? Porque a gente vai viver altos e baixos aí nessa preparação. Trazendo pra cá, eu tenho, assim, eu digo muito, a BS Method, ela não é algo essencial para uma aprovação. Não é. Eu tiro logo o peso da minha responsabilidade. Ela é um diferencial. Então, pode passar sem nunca ter entrado na BS Method, sem nunca, provavelmente, ter entrado na mentoria. Pode, sem dúvida. Ele é um diferencial. Eu digo, referência é tua escola e é onde você vinculou os teus estudos. Se você não vinculou em nenhum lugar, vinculou na mentoria, aí beleza, cria um peso maior. Tu ainda entra numa parte mais de parte acadêmica, conteudista. Né? Sistema mesmo, né? Exatamente, então tu entrega uma resolução e tal. No meu caso é estratégico, processo de ensino e aprendizado. E aí você usou o termo individualização, eu gosto de ter personalização. Perfeito. Porque é individual e específico. Absolutamente específico. Perfeito. Então tem aluno que me pede, Bruno, eu queria fazer simulado quebrado na semana. Eu disse, não, eu não autorizo. Não, mas fulano, mas, velho, você ainda... Vamos lá, teus acertos. Tô fazendo 20 aqui, 18 aqui. Não, tá errado. Esquece simulado. Você vai ter uma taxa de erro muito grande, é muito assunto para você estudar simultaneamente. Vai no fluxozinho aí primeiro do curso que você tá fazendo. Agora, final de semana eu não abro mão. Final de semana eu não abro mão. É todo domingozinho, é simulado. Pode ser no sábado, o Enem mudou pro sábado? Não, então é domingo. Então é domingo. Certo? Uma situação esporádica, com aniversário, assim que vai. Vamos embora, vamos ajustar isso aí. É sempre flexível. Eu digo, dá o teu máximo, velho. Porque nem sempre você vai ter condição de dar. Então, não dá meia boca quando sua condição é real. Porque quando você precisar falhar, você não vai se sentir culpado se você se dedicou bem. Mas se teve aquele dia que tu procrastinou à toa, que era pra tu estudar e tu ficou assistindo série, no TikTok aqui, pra cima e pra baixo, ou os teus amigos chamaram pra sair, tinha dado tempo pra você estudar e ir. Mas você, não, vou logo, foi se sabotando. Quando você falhar por motivo de doença, ou por uma necessidade de ordem maior, né? Então, eu digo muito que eu vou equilibrando. Então, por exemplo, meus alunos que são de pré-vestibular agora entraram simulados quebrados dentro da semana. Agora. Continua sessões de estudos específicas de Química, Física, Biologia e Matemática, até porque eu tô correndo um risco gigante, viu, com a ABS Method desse ano, porque ano passado eu tinha aluno para Direito, Administração, Psicologia, tem mais um, nem lembro agora, e Medicina. Esse ano, 100% é Medicina. Meu Deus, a gente dá certo, a gente morre aqui de raiva com todo mundo, porque há uma responsabilidade muito maior e um grau de competitividade muito maior. Então, vai mudando muito. Eu tenho um aluno que tem 4 tentativas. Esse cara tá fazendo simulado, entrou do meio do ano pra cá mais simulados, no início mais específico baseado no que ele tinha errado mais. Então isso vai mudando. A galera de pré entrou agora e tem gente que eu ainda nem inseri. Ainda não chegou aonde é necessário pra gente fazer. Então, eu brinco muito com isso, né? Eu tenho vários mentorandos que são da mentoria falando que lá eu pego o simulado, eu pego a resolução, isso é pau, isso é massa. E isso é legal que a pessoa usa ferramenta, velho. Essa ferramenta. Boa. Né? Então, eu digo, é pra passar, meu velho. Se quiser vir comigo, ótimo, né? Mas é passar. Na hora que sai os resultados, fica olhando. Vou Instagram de colégio só pra ver a galera que passou. Pra fazer meus cálculos, tipo, quantos passaram de pré. Porque, pra mim, o cara é heróico. É um ato heróico passar em medicina nas federais em pré. Né? Como BS, a gente trabalha com um número
mais reduzido por conta da personalização, e a gente trabalha hoje, a gente tem 80% de aprovação, todos os alunos que estão na federal, e 100% de aprovação nas particulares. Né? Eu digo, ó, e isso é porque tu tá fazendo. Agora eu digo, que nem personal e nutricionista. Qual é a minha ideia? Eu sou meio com personal. Você pode fazer academia, você fazer academia, todo mundo no mesmo lugar, e começar a apresentar um resultado mais satisfatório, mais rapidamente. Por quê? Não, porque tem um especialista que diz qual a hora de parar, de fazer, mudar teu treino, carga, repetição, a postura que tu tá. Isso. E tu tem um resultado melhor. Beleza. O outro também vai ter um bom resultado, mas talvez demande mais tempo. Ponto. Por que nutricionista? Porque o personagem tá lá contigo. Se tu der um migué, bora, desliga o celular, faz, repete de novo, mais um, errou. E o nutricionista vai lá, senta, ela come isso, faz isso aqui. Se tu for pra casa, meteu um Maczão, meteu tudo errado, que você volta lá e fala, velho, das duas, eu rasgo meu diploma e esse cara tá me boicotando. Então a mesma coisa eu penso no trabalho de uma mentoria acadêmica. Tipo, isso mesmo. Eu passo tua dieta. A prescrição, né? Se tu fizer tudo diferente, e eu digo muito, às vezes eu até jogo duro assim, que eu vou falar, velho, vamos lá, vamos encerrar o contrato. Multas, que diabo de multa? Encerra, velho, porque tá sendo ruim pra mim e pra você. Não, vamos embora, vamos mexer. Então, eu digo que é muito esse olhar cuidadoso de especialista. Perfeito. Como, aí vai, de cada empresa, cada lugar, como pretende impactar, como que vai fazer. Mas eu digo que é essa mistura de personal, nutricionista, né, e às vezes... conselheira. Desvia as angústias, as pesquisas pra fortalecer. É verdade. É isso. Muito bom. E assim, o papo, né? Não sei se vocês já estão sabendo, mas a gente já passou mais de 1 hora de papo. Não, foi Cara, 10 minutos. muito Bicho, rápido. Foi, errado, Foi 10 minutos. E assim, Caraca, meia hora só. queria até trazer todo o contexto, né? Não sei se todo mundo tá gostando, tá adorando, tá acompanhando. E claro, a importância, né? Foi muito bom que a gente falou da importância do colégio, do papel do colégio, né? Na parte formativa, na parte socioemocional, em como eu consigo trazer base e robustez. Talvez do lado mais de estratégico, de aprendizado. Então é muito legal também trazer um pouco, talvez, dessa personalização, dessa individualização, a gente não conseguisse trazer sem o contexto, na verdade, da tecnologia, né? Então talvez de ferramentas, de direcionamentos. Isso é muito bom. E aí, pessoal, infelizmente, seguindo toda a lógica do papo, eu queria abrir para as considerações finais de vocês. Depois queria também fazer um convite no final. Mas claro, levantar aqui um pouquinho para vocês baterem bola e agradecer. Foi muito bom todo esse papo. Agradecer a Pedro, agradecer a Milena, agradecer a Bruno por tudo. E claro, fiquem à vontade aí também para falar um pouquinho, dar esse nosso último recado pro pessoal. Luizinho, vou puxar aqui, agradecer ao convite primeiramente. Assim, eu já queria gravar esse episódio e eu acho que até deixa aqui a deixa. Tô disponível para mais um convite. Olha aí. Muita coisa para falar ainda, assim como eu falei, adoro falar sobre esse tema. E assim, acho que principais considerações são a gente conseguir perceber o quão é importante de fato esse olhar individualizado pro aluno. E como o Bruno faz hoje, né, já também para os alunos que estão na escola, eu acho que isso vale a pena ser ativado para as escolas que estão acompanhando esse momento. Que faz muito sentido isso. Criar de algum modo uma rede, um processo onde a escola consiga sentar aluno a aluno e fazer o que a gente chama de one-on-one, né? Assim, sentar com o aluno, e aí, como é que tá? Me fala como é que tá a sua rotina, deixa eu entender, deixa eu mapear. Vamos ver se você tá tendo métricas que mostram a evolução, se não tá. Isso ajuda muito. Assim, o aluno precisa ser escutado de um modo individual nesse momento, que é um momento de muita fragilidade, de muita emoção ao mesmo tempo, de muita responsabilidade surgindo na vida. Confusão mental. Não, assim, é a fase da vida. Assim, É o caos. Caos completo. Achou uma palavra. Terceiro ano é o caos. E claro, né, assim, a escola já ajuda muito com tudo que ela oferece. Fui até trazer esse ponto aqui, né? Fui aluno de Salesiano, poxa, sou fã da rede. Milena do Neves tá algo muito parecido. O Bruno também, né? Foi. Engraçado, a gente tá aqui só com um colégio religioso. Né? O Bruno é um marista, né? Pra quem não pegou. Ele é educador marista. Bruno do Tem que Marista. puxar aqui também, então, pra quebrar esse clima, tem que trazer saudações pro SEM. Mandar um abraço pras meninas. Só pra quebrar um pouco. São 4 redes, assim, que acho que todo mundo só tem coisa boa pra falar. Tenho um amigo das 4, todos falam muito bem. Sou do Salesiano, adorei, assim, foi muito bom. Mas é uma fase difícil, né? É uma fase difícil. Embora o colégio ajude, é uma fase difícil. Então, acho que levanta essa bandeira. Dessa individualização, dessa personalização, fica o nosso pedido enquanto aluno. Escolas olhem cada vez mais para isso. Vai ajudar muito essa rede de alunos, assim, esse público que precisa desse atendimento. Que já são... Não, você já dá conta desse recado muito bem. Então é isso. Só agradecer a Fiscalize, a quem acompanhou. Quem quiser, assim, mandar alguma mensagem, conversar. Tô lá disponível no Instagram. Tem o meu perfil pessoal, né? Pedro Gesteira, só o meu nome. E o da mentoria, a mentoria.enem. Então, recomendei para os seus alunos, né? Para o pessoal das escolas.
vai ser um prazer ajudar nesse direcionamento. É isso. Boa. Pode falar, menina, fica à vontade. Pronto, sua vez. gente. Gente, eu quero agradecer primeiramente, né, Luiz, obrigada, viu, por esse momento, assim, por essa oportunidade, né, de abrirmos realmente, de sermos totalmente honestos e sinceros, né, para cada realidade. E eu, primeiramente, que assim, também, né, queria agradecer a Pedro e queria agradecer também a Bruna, assim, por vocês serem anjos, sabe? Assim, eu vejo, assim, a ação de vocês, a ação da mentoria, né, na minha vida, assim, do papel de quem tá aqui para realmente escutar você, de lhe entender, de entender a particularidade que você é. É algo, assim, totalmente novo, né, e é algo totalmente essencial, diferencial, sabe, na vida de alguém. E é realmente que dá resultado, de você realmente entender e você focar nisso, né, e você focar no que realmente faz você evoluir. Então, assim, eu agradeço demais, assim, a Pedro, assim, a toda a equipe da mentoria, porque foi, assim, o meu ano, assim, tá, assim, ótimo, maravilhoso e muito feliz, assim, e realmente, assim, evoluindo, porque eu escutei, sabe? Eu tô escutando, eu escuto, assim, sempre, e eles são muito amigos, sabe? Eles são muito sinceros. E estudam demais, né? Ciência, neurociência, assim, e tudo faz sentido. Eu disse, assim, o direcionamento e a clareza que eles passam, sabe? O entendimento das coisas dá uma luz, sabe? Pro caminho. Então, assim, é motivador, né? Quando você começa a entender claramente o que você tem que fazer, sabe? As coisas começam a acontecer. Acho que até pra É muito bom. trazer aqui, eu esqueci de dar durante o episódio aqui, a nossa parceira falou justamente isso, né? É apenas questão de tempo. Depois que você vira essa chave, pronto. É apenas questão de tempo. Acontece. Dá aqui uma pra Bruno. Exatamente. E uma pra Luiz. Valeu, meu amigo. Milena já tem a dela, mas vai ser mais uma pra coleção. Mais uma, obrigada. E é isso, assim, quando você vira essa chave e pega esse código aí, é apenas questão de tempo. E aí a coisa acontece. E é isso que eu queria dizer, assim, pra todos os que estão estudando, né, que estão escutando, que é só momento, né? Por mais que em alguns momentos você não esteja bem em alguma coisa, foca nisso. Não, eu vou melhorar. Não tô bem agora, mas vou melhorar, né? Constância, né? Constância, exatamente. Persiste. Essa é a palavra, persistência. Acredite em você. Perfeito. Tenha fé e dê a sua parte, né? Faça a sua parte que o resultado vem, né? Vai dar tudo certo. Já deu. Já deu. Obrigada, Bruno. Então, hoje tô fazendo 12 anos de namoro com minha esposa, mas a gente comemora. Meus parabéns. Calma, eu tô chegando já. Mais uma vez estou eu aqui falando de estudo e ela me aguardando. Né? Mas, Luizinho, mais uma vez, obrigado pelo convite. Fique sempre à vontade. Pra mim é um prazer, não é desgastante de forma alguma, porque eu me divirto demais. Então, tenho certeza que eu vou chegar em casa eufórico, né, de poder ter trocado figurinha, experiência, de ouvir as dores de um estudante, de ouvir alguém que é referência também no que faz. Você aí como um comunicador nato, empreendedor, né, assim, Aprendendo. Acima da curva. E deixar essa mensagem pra galera, né? Hoje é aproximadamente um mês pra o Enem, então sei que não era só e somente o ponto, mas eu acho que é o público que hoje vive esse momento de mais ansiedade, de expectativa, né? Nem ansiedade como ponto negativo, né? Mas de expectativa por tudo que tá por vir. Então, eu espero que vocês agora se cuidem, né? Tem muito ainda que pode ser feito, sem dúvida, mas principalmente restaurar, né, o ânimo, a saúde e a condição de prova. Isso vai ser um diferencial e tenho certeza que a aprovação de vocês, como bem tem aqui na pulseira, é só uma questão de tempo. Boa. Então, que seja agora já em janeiro, né, que no veraneio desse ano a gente possa ver rapaz. muita gente de cabeça raspada, de sobrancelha com bandeira. Muito convite de churrasco, né? Muito convite de churrasco, e esses são os votos da BS Método de Pressa, galera. Então, obrigado mais uma vez, coloco à disposição, e pra mim hoje foi uma aula gigantesca que eu pude participar aqui. Que é isso, muito bom. E assim, fico até feliz também em a Fiscalize, ela de fato se comunica, fala muito para o educador, para o professor, para as instituições parceiras. Muito feliz aqui em todas as instituições citadas de forma orgânica. Nós somos parceiros, né? Usam o Fiscalize de alguma forma, em algumas nossas funcionalidades. E a gente sempre vem pensando nisso. A gente vem pensando em metodologia de aprendizagem, a gente vem trazendo essa comunicação. Mário, que está aqui nos bastidores, é um professor também, é um usuário assíduo da Fiscalize, e a gente traz muito esse foco das habilidades, das competências,
competências, em trazer um pouco desse mecanismo, às vezes, para o professor que tem um papel fundamental, formativo, um professor que tem um papel de guiar todo esse caminho, e a gente tá trazendo um pouco de estratégia. Espero que você que é professor tenha aproveitado muito, você que é aluno também, faço inclusive até um convite para seguir as redes sociais da Fiscalize, tanto no Instagram, Fiscalize com 2 L's, tanto no nosso site também, fiscalize.com.br, e ficar acompanhando que logo logo a gente vai lançar uma nova surpresa também, a gente pensando muito em trilha de aprendizagem, a gente pensando em estratégias para você aluno, em parceria aqui, Brunão, sempre nosso guia, sempre nosso mentor, Pedro agora, a gente trazendo um pouco mais da mentoria para perto da Fiscalize, vai vir coisa boa, fica acompanhando aí no site, que já a gente vai anunciar, tá bom, pessoal? Luizinho tá Muito obrigado. Nada, tá no caminho, viu? Eu tô só, na verdade, tô olhando ali, pra cá, tá no caminho. lá, Massa, vendo que... massa. Mas o foco sempre é educação, acabei me apaixonando por isso e cada vez mais a gente quer... Entregar na verdade, resultado, né? Isso, e Gerar transformar, resultado. né? Esses depoimentos, eu acho que são fantásticos. E assim, eu tenho um lado aqui, puxando sardinha pro lado do professor, quando a gente tem os depoimentos dos professores, a gente hoje fez um grande case recente, que foi o Super Professor, a marca mais lembrada do Massa. professor. A gente vai ser a primeira plataforma a integrar Caramba. direto com o Super Professor. 30 anos de mercado Super Professor, então eles acreditaram no projeto Fiscalize, a gente tá lançando também na próxima semana, isso aí era uma outra surpresa mais interna para os professores, mas a gente já tô abrindo aqui também, então muito obrigado, pessoal. Até a próxima, se Deus quiser. Valeu, galera. Valeu, galera. Obrigado.